Olá, pessoal. Dando continuidade, então, a mais uma aula do nosso curso de Departamento Pessoal e Legislação Trabalhista. Nós falaremos hoje sobre os encargos sociais e tributários incidentes sobre a folha de pagamento, quais sejam fundo de garantia, INSS, imposto de renda retido na fonte e PIS, incidentes sobre a folha de pagamento das entidades sem fins lucrativos. Começando então pelo fundo de garantia do tempo de serviço. A primeira pergunta que nós fazemos é: quem paga o FGTS? Quem tem o desembolso financeiro desse encargo social? Esse desembolso financeiro, ele é feito pelo empregador. Então, a empresa faz o recolhimento do FGTS e essa despesa é por conta do empregador. Qual a alíquota incidente ao FGTS? Alíquota de 8%, sempre sobre os valores de verbas de natureza salarial. Essas verbas de natureza salarial são as verbas que compõem a remuneração do empregado. O que é a remuneração do empregado? A remuneração é aquela composição que, além do salário fixo estabelecido, você tem horas extras, você tem adicional noturno, você tem DSR sobre as horas, você pode ter aí insalubridade, periculosidade, comissões. Todas essas verbas são verbas de natureza salarial que compõem a remuneração do empregado. A incidência do fundo de garantia é de 8%, então, sobre a soma de todas essas verbas. Seria sobre, então, a remuneração do empregado. Temos um exemplo aqui. Empregado com salário de R$ 2.800, ele teve horas extras no mês, R$ 490,90. Incidência do DSR aí na hora extra, R$ 98,18, descontando os seus atrasos e descontando, então, o DSR do atraso. Vamos ver como fica a base de cálculo para o fundo de garantia. A soma dos proventos, salário, hora extra, DSR da hora extra, deduzidos os atrasos, o DSR do atraso, encontrei a base de cálculo para a incidência do fundo de garantia, R$ 3.235,75. Aplico a alíquota de 8%, então o valor a ser recolhido pela empresa, pelo empregador, é de R$ 258,86. Ora, como eu faço então para recolher o fundo de garantia? Você tem que fazer a transmissão da CEFIP, que é uma obrigação acessória já mensal. Então, tendo movimento e não tendo movimento, a empresa tem que transmitir mensalmente a CEFIP. Na transmissão da CEFIP, você informa a remuneração do empregado. Transmite a CEFIP, recebe um arquivo selo de retorno, o retorno dessa transmissão, faz a importação desse arquivo selo e o programa vai gerar, então, a guia do FGTS. Sem a transmissão da CEFIP, não é possível gerar a guia do fundo de garantia. Somente transmitindo a CEFIP, tendo esse arquivo selo de retorno, então você faz a importação e recebe, de fato, a guia para fazer o recolhimento. Vencimento do fundo de garantia, dia 7 de todo mês. Se cair no final de semana ou feriado, essa data tem que ser antecipada. Esgotado o assunto e o fundo de garantia, vamos agora falar um pouquinho do INSS. Nosso INSS aqui vai ser somente dos segurados, porque existe a parte patronal, que quem paga é a empresa, é o empregador, e a parte dos segurados. Quem são os segurados aqui que nós estamos dizendo que paga ou recolhe o INSS? É o empregado. Então, o empregado, ele é o segurado do INSS. Por que ele é segurado? Porque quem vai
usufruir dos benefícios que o INSS oferece é o empregado. Então, o empregado contribui com uma parte, né, que é a parte dos segurados. Mas em qual alíquota é descontado do empregado na folha de pagamento? Temos que checar a tabela progressiva do INSS. Existe uma tabela com 3 alíquotas distintas, em que, dependendo da faixa em que cair a remuneração do empregado, ele vai pagar uma alíquota ou outra. Então, vejamos aqui quais são as tabelas. Tabela vigente a partir de janeiro de 2017. Ela diz aqui, ó, salário de contribuição até R$ 1.659,38, esse empregado terá um desconto a título de INSS de 8%. A partir desse valor até R$ 2.765,66, haverá uma incidência de 9%. A partir de R$ 2.765,66 até R$ 5.531,31, haverá incidência máxima de 11%. Esse valor é o valor teto para recolhimento e contribuição do empregado ao INSS. Aplicando aqui 11% sobre 5.531,31, você tem um limite de desconto e recolhimento de R$ 608,41. Ah, mas o empregado teve uma remuneração total no mês de R$ 10.000. Como fica esse recolhimento do INSS? Se o salário de contribuição foi de R$ 10.000, o valor de contribuição vai ser R$ 608,44, porque esse é o limite, é o teto para a contribuição do empregado. Mesmo que ele ganhe acima de R$ 5.531,31, não será descontado mais do que R$ 608,44. O que é salário-contribuição? A tabela fala em salário-contribuição. É o mesmo que falar em remuneração. Mas o que é remuneração? Remuneração é a soma das verbas de natureza salarial que o empregado está recebendo naquele mês. Então, se ele tem o salário fixo do mês, mais as horas extras, mais adicional noturno, mais periculosidade, mais insalubridade, mais comissões, mais DSR, todas essas verbas somadas compõem o chamado remuneração, que é sinônimo de salário-contribuição. Então, o INSS, da mesma forma que vimos para o fundo de garantia, incide sobre toda a remuneração do empregado. Ok? Por isso a tabela chama de salário-contribuição. Está aqui, ó. Então, esta é a base de cálculo para o INSS. Vamos ver outro exemplo? Aquele mesmo funcionário, lá do FGTS, mesmo salário, hora extra, DSR da hora extra, atraso e DSR do atraso. Como fica o INSS dele? Vamos ao cálculo. Base de cálculo. Somo os proventos de natureza salarial e vou deduzir os descontos de natureza salarial. Qual a base de cálculo que eu encontrei? 3.235,75. Lá no fundo de garantia, teve incidência de 8% sobre esse valor. E quem pagou foi o empregador, a empresa. Nós estamos falando agora do INSS da parte dos segurados. Quem paga é o empregado. Então, encontrada a base de cálculo do INSS, vamos aplicar sobre ela, sobre 3.235,75, o percentual de 11%. Por que 11%? Opa, lembra da tabela? Vamos voltar. Tabela, está aqui. Tabela, 3.000 está na tabela, na faixa de 11%. Tá? Então, por isso, a incidência, neste caso, será de 11%. Então, voltando aqui nos cálculos, 3.235,75, 11%.
O valor descontado na folha do empregado será de R$ 355,93. Turma, ficamos por aqui por enquanto e no próximo vídeo nós falaremos então do imposto de renda retido na fonte e do PIS sobre a folha de pagamento das empresas sem fins lucrativos. Obrigado e até já.